Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja na graça e na paz de Jesus. É um prazer ter você conosco nessa nossa transmissão, no nosso culto, nesse momento em que, infelizmente, nós não podemos nos reunir na igreja com todos por conta da precaução do Covid-19. E, inclusive, você pode ver que hoje eu não estou na igreja. Por que motivos eu não estou na igreja? Eu estou aqui em casa. Ontem eu amanheci com o corpo um pouco dolorido, eu amanheci com febre, eu ainda estou com o corpo um pouco dolorido, com febre, e eu não sei o que eu tenho. Pode ser gripe, pode ser imunidade baixa somente, pode ser dengue, pode ser até Covid. Eu ainda não perdi o olfato, não perdi o paladar, então peço a Deus, pela misericórdia dele, que não seja nada demais e que isso passe como sendo uma gripe leve, mas respeitando os cuidados da saúde aí, eu vou ficar em casa aproximadamente por 2 semanas, né? Para não ter contato com outras pessoas, então por isso que eu estou aqui, porque eu iria pregar hoje, e eu não vou deixar de abençoar a sua vida. Então, eu gravei esse vídeo para que a mensagem de Deus seja proclamada. Nós vamos pregar independente da situação. Amém? Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 11 até o versículo 14. Colossenses 3, do versículo 11 ao versículo 14. Eu já falei isso, mas eu vou relembrar. Se você está usando o Facebook, algumas versões do Facebook permitem que você possa clicar. Você clica na telinha do Facebook, no cantinho esquerdo superior vai ter um quadradinho maior e menor. Você clica nele e você consegue abrir a Bíblia e ainda conseguir me ouvir. Tá bom? Então vamos lá? Vamos ler Colossenses 3, 11 a 14. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ser ou não ser? Eis a questão, parte 2. Se você esteve conosco no domingo retrasado, eu estive tratando sobre esse tema, ser ou não ser, eis a questão, parte 1, onde nós, dentro do contexto de Colossenses 3, visualizamos o que nós não podemos ser. Se você conhece bem essa frase, ela foi de uma peça de William Shakespeare, para aqueles que talvez não participaram conosco domingo retrasado, e o Hamlet ele faz um questionamento. Ser ou não ser? Ou seja, viver ou não viver? Existir ou não existir? Qual é o sentido da vida? E Deus trouxe ao meu coração para justamente falar sobre isso em 2 partes. E eu preguei sobre isso domingo retrasado. Se você puder, depois dessa pregação, assistir, eu acho que vai abençoar muito a sua vida. E lá, no domingo retrasado, nós vimos o que eu, enquanto igreja, não posso ser. Colossenses 3, do versículo 5 ao versículo 10. E hoje nós vamos ver o inverso. O que eu, enquanto igreja, devo ser. E por que eu falo com você enquanto igreja? O versículo 11 e o versículo 12 nos dão a informação de que nós somos iguais, não importa quem quer que sejamos, e nós temos uma nova vida. Versículo 11 vai dizer, nessa nova vida já não há diferença entre grego, gentil, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, nós somos um único povo. E o apóstolo Paulo vai confirmar isso no versículo 12, na parte A. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Então essa mensagem é para você.
Para você que não faz parte desse povo escolhido de Deus, santo e amado, e para você que faz parte desse povo escolhido de Deus, santo e amado. Essa mensagem é para todos nós que quisermos de fato agradar a Deus, buscar a Deus. Afinal, o que eu devo ser para fazer a vontade de Deus? E a primeira lição que eu vejo está no versículo 12, que vai dizer: revistam-se de profunda compaixão. Compaixão. E eu devo ser compassivo. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele vai dizer profunda compaixão. E se a gente parar para poder pensar, compaixão já é algo intenso, já é algo profundo. Então por que Paulo faz questão de usar o profundo antes de compaixão? Olha que interessante. A palavra profunda traz o sentido das minhas partes internas, meu coração, meu fígado, pulmões. Aqui nesse contexto está ligado às minhas emoções. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Em resumo, quando eu olho para alguém, será que eu consigo sentir a dor daquela pessoa? Você, enquanto compassivo, você, enquanto misericordioso, que tem a mesma ideia, você consegue olhar para aquela pessoa e aquilo doer dentro de você? Esse é o entendimento da profunda compaixão. Quantas pessoas estão passando necessidade? Será que eu tenho profunda compaixão? Será que isso dói no meu coração quando eu vejo alguém passando fome, quando eu vejo alguém passando necessidade? Eu consigo olhar e sentir dor e conseguir ter no coração realmente uma profunda compaixão? Quem faz doer no meu coração, meus irmãos, é o Espírito Santo. E aí eu pergunto para os irmãos, se nós não temos esse sentimento, se nós não conseguimos sentir dentro do nosso coração a dor por um irmão, por alguém que está precisando de um apoio, de um auxílio, será que o Espírito Santo de Deus habita dentro do meu coração? Será que de fato eu sou salvo por Jesus? Será que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Então, meu irmão, se eu sou compassivo, misericordioso, piedoso, será que eu e você temos piedade das pessoas? Essa palavra também pode ser entendida como pena. Às vezes pena é entendido no nosso português como algo ruim, né? Não, mas ter pena é justamente você olhar e entender a necessidade daquela pessoa. Será que nós estamos nos revestindo de profunda compaixão? Porque nós precisamos, devemos ser compassivos. A segunda lição desse texto que eu aprendo é que eu devo ser bondoso. O versículo 12 vai dizer bondade. E olha que interessante, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Enquanto a compaixão é um sentimento que me faz olhar para alguém e ter misericórdia, a bondade é a ação da compaixão. Peraí, como assim? É simples. A profunda compaixão, ela é só o sentimento, ela é só aquela reação dentro de você. A bondade é a sua ação de exercer a sua misericórdia para aquela pessoa em generosidade. Em outras palavras, é o amor em ação. Não é bonito? Essa palavra traz a ideia de generosidade. Então, o meu sentimento ele deve ser convertido em ação que abençoe a vida das pessoas. E aí eu pergunto, será que eu só tenho a compaixão no sentido de sentimento e não faço nada? Ou será que a minha atitude é de levantar da cadeira, do banco, do sofá, ir lá e fazer? Então essa é a ideia de ser bondoso. E as duas palavras, os irmãos vão ver, Paulo, eu não sei se Paulo teve essa intenção, mas isso é muito interessante. Os irmãos vão ver que a cada duas palavras há uma ligação. A compaixão é uma ligação muito grande com a bondade.
Então, quem é bondoso normalmente também é compassivo. Será que eu tenho sido bondoso e generoso com as pessoas? E aí eu quero chamar sua atenção. Nós temos um celeiro, nós temos um local onde nós entregamos alimentos às famílias necessitadas. Qual foi a última vez que você ajudou, que você contribuiu? Qual foi a última vez que eu fui lá e entreguei um arroz? Mas não é só isso. É preciso vir acompanhado da compaixão. E eu pergunto para você e faço essa reflexão junto com você. Será que eu só tenho comprado arroz e colocado ali? Ou será que eu simplesmente vou até a Regilene, a Marilene, aos irmãos que fazem parte ali do Ministério de Ação Social da igreja, que cuida da parte de cesta básica, que conhece as famílias? Será que eu vou até a Regilene e a Marilene, eu vou lá e pergunto quem que eu posso ajudar? Eu quero conhecer mais da realidade daqueles irmãos. Nós precisamos ajudar, mas é preciso também no nosso coração ter um interesse em conhecer. Isso também é ser generoso. É você usar da sua profunda compaixão para ajudar as pessoas e conhecer a realidade dessas pessoas. Nós não podemos ser, meus irmãos, robôs. Robôs que infelizmente só dão. E faz a sua parte e você marca lá um check de fiz a minha parte. Não. Nós precisamos nos importar. Isso é muito importante. Vamos continuar. Eu também devo ser humilde. O versículo 12 vai falar sobre a humildade. E olha que interessante, a gente tem um costume no nosso brasileirês, né, no nosso português, de relacionar humildade com pobreza. Tá errado? Não necessariamente. Até porque a gente relaciona a ideia de humildade com pouco, né? Então, o pobre, ele tem pouco recurso, tem pouco dinheiro, tem poucas condições de ter muito. Então, a gente relaciona a humildade à ideia do pouco. E olha também que interessante. Se eu posso, então, fazer a relação de que o pobre é humilde no sentido de ter pouco, eu também posso pensar que o ser Igor, ele precisa ser humilde porque eu preciso ter pouco de mim mesmo. Eu preciso ser pobre de mim mesmo para que eu possa, de fato, ser humilde. E ser humilde, meus irmãos, é se sacrificar, é abrir mão. Deus quer de nós que sejamos humildes com os nossos próximos. Nós precisamos agir olhando para todos e deixando nós mesmos em segundo lugar. Então, quando eu sou pobre de mim mesmo, de fato eu sou humilde. E a gente sabe claramente que, infelizmente, nem todo que é pobre financeiramente é humilde. Mas fazendo uma análise de palavras, é interessante isso. Enquanto o pobre muitas vezes é chamado de humilde, eu preciso ser pobre de mim mesmo se eu quiser ser humilde. E aí eu tenho o maior exemplo de humildade, que foi Jesus. Filipenses 2 vai dizer que ele abriu mão de sua glória. Ele rejeitou tudo com humildade por mim, por você, por amor ao Pai. E nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos abrir mão de quem nós somos. Nós precisamos sacrificar algumas vezes para que possamos colocar sempre o irmão em primeiro lugar. Normalmente quem é humilde age com sabedoria, quem é humilde é sincero, é simples. E é essa ideia de simplicidade que precisamos ser humildes. Está conseguindo entender? Eu espero que sim. Vamos continuando. Nós também devemos ser mansos. O texto vai dizer no versículo 12, mansidão. Se eu sou sereno, brando, gentil e manso, tem o mesmo significado. Será que eu consigo olhar para as pessoas e as pessoas, quando olham para mim, veem um estado de tranquilidade, de mansidão? Lembrando que nós não estamos falando sobre ter.
mas sobre ser. E aí é um ponto interessante, porque nós não podemos, irmãos, ver esses pontos que aqui estão sendo estabelecidos como sendo algo de momento. Não pode. Isso precisa ser parte de nós. Ou seja, se eu tenho, eu posso perder. Se eu sou, faz parte de mim. Então, quando eu penso justamente que é sobre ser e não sobre ter, o que eu entendo? Ser manso é uma característica natural, diária, a todo momento sem parar. Não pode ser somente um ato de um momento específico. A nossa vida precisa ser pautada numa vida de serenidade, brandade, gentileza e mansidão. Então as pessoas precisam olhar para nós e ver que somos mansos. Olha que interessante. E existe uma associação que é feita entre mansidão e humildade. Não é à toa que Mateus 5, chamando sua atenção. Quando a gente lê Mateus 5 falando que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, em algumas versões você vai ver bem-aventurados humildes. E trabalha-se ali uma ideia de sinônimo. Então, eu não falei com os irmãos que a cada duas palavras parece que tem um sentido. Então, normalmente, quem é humilde também é manso. Ou quem é manso também é humilde. Vamos prosseguindo. Nós também devemos ser pacientes. O versículo 12 fala sobre paciência, esperar, esperar e esperar. É interessante que o significado dessa palavra é a junção, preste atenção. A famosa macrotúmia, que o pastor Manu já falou muito sobre isso, essas duas palavras que trazem a ideia de paciência é a junção de explosão, de paixão e ira e de longa duração. Ou seja, quem é paciente? Aquela pessoa que ela tem muitas vezes um sentimento de que quer muito alguma coisa e ela coloca aquilo ali muitas vezes a longo prazo. Ou seja, deixa para depois, sem pressa, vamos com calma. Esse é o paciente, é não deixar que a explosão de ira, de sentimentos, de emoções seja feita de forma sem pensar. Não, mas você solta a corda, né, como é o exemplo, ou seja, você tem ali a paciência. Vamos ver se é só comigo que acontece isso. Presta atenção. Existe algo que eu quero muito ver ou ter. E a minha necessidade é o quê? Fazer logo, né? Comprar logo, buscar logo. Muitas vezes agimos assim, que isso não é legal, irmãos. Nós precisamos ser pacientes, ou seja, nós precisamos deixar que o sentimento que muitas vezes nos consome, essa explosão, que nós possamos dar corda, deixar ir, paciência, para que possamos agir então com sabedoria. Se eu sou paciente, eu sou sábio, logo penso antes de fazer alguma coisa, porque não coloco as minhas emoções em primeiro lugar. E é interessante que normalmente a paciência, quando exercemos a paciência, nós agimos enquanto igreja, mostrando para as pessoas que nós confiamos em Deus. Vamos continuar? No versículo 13 diz o seguinte: suportem-se uns aos outros. Nós devemos ser suporte para o próximo. A ideia aqui, meus irmãos, de suportar está ligada a aguentar, sofrer, persistir, paciência. Olha que interessante. Quando eu estou com o meu irmão, quando eu convivo com o meu irmão, quando eu tenho um relacionamento com o meu irmão, eu preciso aguentar, eu preciso sofrer. E não que isso seja algo ruim, mas isso é uma característica que deve estar dentro de mim, porque eu sou e eu dou o suporte para o próximo. Pergunto para você, será que eu tenho investido tempo? Será que eu quero estar junto? Será que eu estou preocupado? Será que eu me importo? Será que faz parte, o meu irmão faz parte de mim, do meu convívio, do dia a dia? Ou será que eu se preocupo somente comigo mesmo? Está aí algo que precisamos pensar. Nós temos vivido
de forma muito egoísta, nós temos vivido, infelizmente, às vezes, a pensar somente em nós mesmos. E quando a gente abre mão do nosso tempo para muitas vezes ouvir o irmão, para muitas vezes aconselhar o irmão, abençoar o irmão, isso toma tempo, é cansativo. Por isso que é preciso aguentar, é preciso sofrer, é preciso persistir, como a própria palavra diz. Nós devemos dar suporte ao próximo. E eu pergunto para você, será que você está na zona de conforto? Será que eu estou na zona de conforto? E às vezes é preciso acontecer algumas mudanças. Porque zona de conforto, meus irmãos, é algo muito bom. É algo que estabiliza. Quando você sai da zona de conforto, isso não mexe com você. Ninguém quer sair da zona de conforto. Mas nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos relacionar. O evangelho é relacionável. Se nós somos igreja e nós vivemos como igreja só eu aqui na minha casa, não faz muito sentido. Nós estamos, por exemplo, numa pandemia. E eu pergunto para você, como que eu posso pensar em ser suporte do meu irmão nessa pandemia? Será que eu peguei o telefone ou o WhatsApp, algum recurso de comunicação? Será que eu fui até digitalmente, virtualmente, até esse irmão, liguei para ele e perguntei se ele queria alguma ajuda, se eu posso ajudar, se eu posso sofrer com ele, se eu posso estar com ele? Nós estamos vivendo somente pensando em nós mesmos. E se quisermos ser igreja, agradar a Deus, nós precisamos dar suporte ao próximo. Continuando e já caminhando para o final. Nós devemos ser perdoadores. O versículo 13 vai dizer: e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Falar sobre perdão é algo muito difícil. Deveria ser fácil, mas não é. Nós, enquanto cristãos, vivemos, como eu falei anteriormente, um evangelho relacional. E relacionamento me faz lembrar de casamento. E você que é casado, talvez saiba disso. Como em alguns momentos é difícil, às vezes, a gente conviver e ter necessidade de pedir perdão. Eu tenho certeza que o seu casamento é vivo hoje porque você perdoa, porque você é perdoado. Porque se não houvesse perdão, nós não viveríamos em comunidade. Então eu trago isso para a igreja. Se nós somos uma igreja que vive o amor, que nos relacionamos uns com os outros, como que nós podemos conviver sem perdão? Porque afinal nós vamos errar. Quem aqui nunca vai errar? E por que nós queremos muitas vezes classificar o erro de alguém e dizer que essa pessoa não merece um perdão ou o que ele fez é muito horrível? Não. O próprio texto vai dizer: perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nós pecamos e quando entregamos nossa vida para Jesus, simplesmente Ele nos perdoa. Nós precisamos perdoar a todas as pessoas, porque todos nós vamos errar e ninguém é perfeito. Sabia que existem pessoas feridas porque falta perdão? Antigamente, não mais hoje, eu tinha muita dificuldade com esses congressos de cura interior. E eu sempre questionei a necessidade disso. Mas com o tempo Deus foi trabalhando no meu coração o entendimento de que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com os sentimentos, lidar com algumas coisas. E ao conhecer um pouco mais sobre essa ideia de cura interior, eu pude entender e ver que muitas pessoas que passam por esses momentos é porque falta perdão. A cura interior nada mais é do que soltar do meu coração aquilo que está preso. Então eu digo para você, você quer ser curado? Perdoe. Talvez existem pessoas que estão, como eu disse, feridas por dentro. E o seu perdão pode ser o resultado da cura. Às vezes pedimos a Deus que cure, que realize o milagre, mas as suas palavras podem realizar o milagre. A pandemia está aí e, infelizmente, tem levado a muitos. Até que ponto
eu vou esperar a morte chegar para poder perdoar. Sabia que há um princípio no perdão? Sabe qual que é? Comece por você. No perdão só há início, ou seja, tem que ter o primeiro. Comece por você. Ah, mas não foi eu que errei. Comece por você. O problema, irmãos, o problema é que falta humildade, nós somos muito orgulhosos e queremos sempre estar certos. Por isso que eu acho que a ideia, o exemplo do casamento é algo muito interessante. Porque é justamente isso, há momentos que não é quem está certo ou quem está errado. É que se você quiser conviver nesse relacionamento para sempre, é preciso perdoar. Perdoa. Se você quiser, pega o telefone agora aí, liga para alguém que você precisa ligar e perdoe. Sare, cicatrize a ferida. Depende de você. E por fim, o que eu devo ser? Eu devo ser amor. Mas Igor, por que eu não devo ser amoroso? Eu vou explicar para você. O versículo 14 vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo ele vai unir todas as palavras que nós acabamos de ver do que devemos ser em um único resumo do que eu devo ser. Amor. Mas como assim, Igor? Eu vou explicar para você. Deus é o que, irmãos? Deus é amor. E por Deus ser amor, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo é Deus. Desculpa, irmãos. Se o Espírito Santo é Deus e ele habita dentro de mim porque eu criei e eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu sou amor por causa de Deus. Irmãos, é maravilhoso isso. De várias características divinas que Deus tem, ele compartilhou conosco uma que ele é: amor. O próprio Deus habitando em mim me faz ser amor. E aí eu volto naquilo que eu falei anteriormente. Não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre ter amor, é sobre ser amor. A minha vida como um todo, ela precisa impactar as pessoas porque eu sou o amor. Como um todo, da ponta do cabelo até a ponta da unha do meu pé, eu sou amor como um todo. E o que em mim precisa ser mudado para que eu possa amar mais? O que dentro do meu coração precisa ser transformado para que eu possa amar mais? Será que existe um coração de pedra que precisa ser transformado num coração de carne? Será que existe necessidade de Deus ressuscitar em você o desejo, o amor das pessoas? Será que o Espírito Santo habita em você? Porque se eu sou amor, Deus está dentro de mim, independente das minhas falhas, que eu preciso claramente me arrepender. Mas o Espírito Santo, porque está dentro de mim, me faz ser amor. E esse amor precisa ser compartilhado a várias pessoas quanto possível. O Evangelho, meus irmãos, que nós pregamos, nada mais é do que ser amor. O texto vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Sabe quem é esse elo? Cristo. Cristo que nos uniu a Deus, que nos uniu uns para com os outros, como o povo escolhido de Deus. Ser ou não ser? O que você quer ser? Talvez exista na sua vida, como o próprio Hamlet de Shakespeare, que ele tinha uma crise. Vivo ou não vivo? Existe ou não existe? Ser ou não ser? E talvez você, enquanto igreja, enquanto um jovem, um casado, um adulto, um idoso, uma criança, talvez exista no seu coração, na sua mente, questionamentos do será que eu sou ou será que eu não sou? Isso nós precisamos pensar. Precisamos ser. Precisamos fazer a vontade de Deus. E o amor é o que vai nos fazer viver para que possamos testemunhar de Jesus para várias pessoas, para que possamos viver enquanto igreja, para que possamos influenciar e ser. Mas antes de influenciar, eu preciso ser, para que a minha influência seja legítima, para que a minha forma de agir
já esteja dentro do meu ser. Então, eu não preciso ter, eu sou, por isso eu faço. Deus abençoe a sua vida e que em nome de Jesus essa palavra possa transformar o seu coração para a honra e glória de Deus.